noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, profs. Boa noite, Ana. E então, hoje começaremos a nosso Terceiro encontro, episódio. tu viu? Sim. Estamos dando continuidade? Claro, e cada vez melhor. Com certeza. Nosso terceiro podcast, nosso terceiro tão querido Lapedcast. E hoje temos eu e a minha fiel escudeira, Flavinha, com dois convidados que são muito importantes para nós, docentes da UNO Chapecó e os discentes. É um casal que dá aula na UNO Chapecó, acho que desde da sua fundação do curso, né? E então nós temos com muita honra e felicidade, temos o casal Dr. Gerson e a doutora Delcy. Bem-vindos e nos sentimos muito felizes com a presença dos dois. O famoso casal da PED aqui, um exemplo, né, para todos os alunos. A UNO Chapecó que tem a pediatria muito forte, nós temos uma cadeira muito boa e que temos docentes maravilhosos. Então, o tema de hoje vai ser sobre prevenção de acidentes. E eu já queria começar perguntando para a prof. Ana, como que foi, você tem 2 filhos, né, em idades diferentes, como que tu começou a prevenir acidentes, tanto com a Elô e aí posteriormente com o Gui? Então, eu acho que no começo, doutor, tu pode me auxiliar. No começo a gente gosta dos acidentes preveníveis com engasgos, né, doutor? Como que o senhor consegue nos auxiliar sobre isso, assim? Porque eu segui uma rotina, né, que a gente, como mãe e pediatra, a gente tenta separar essas duas, mas no meio tempo se enrola um pouquinho, né? Elas se fundem. Eu segui uma sequência. Mas o senhor orienta o quê? E primeiro, antes da pergunta, o senhor poderia falar da sua formação, né, doutor? Perfeito, perfeito. Bom, então, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, prestigiando a LAPED. Eu agradeço o convite para falar desse assunto tão pertinente e um assunto que nunca vai ser desgastado por conta de as crianças estarem sempre nos colocando à prova, né? Estão sempre testando seus limites e tanto os limites dos seus corpos como também os nossos, né? Eu acho que é muito importante ressaltar isso e lembrar que são coisas preveníveis, né? E esse poder de prevenção está nas mãos dos familiares, dos pais, né? Eu sou formado pela Universidade Federal de Pelotas, eu sou natural dessa cidade gaúcha, tenho já mais de 30 anos de atuação com relação à pediatria, só de formado eu já tenho 30 anos. Fiz a minha residência em pediatria também lá na cidade de Pelotas, né, Universidade Federal. Estou aqui em Chapecó desde o ano de 97 e clinico desde então na Prefeitura Municipal, aqui na cidade, junto às unidades básicas de saúde. E sou, digamos assim, mais jovem na UNO Chapecó, porque eu comecei lá no ano de 2016. E estou muito apaixonado pela cadeira de pediatria que comecei a desenvolver dessa época para cá. E agradeço o convite mais uma vez. Diria para vocês o seguinte, que essas situações a que as crianças se colocam, né, eles se colocam em risco, muitas vezes não temendo, né, essas situações, eles vão sempre testar, né, os limites dos seus próprios corpinhos que estão crescendo e a gente, né, como orientadores, como conselheiros que somos, né, os pediatras, eu costumo dizer que a gente é um grande conselheiro e somos o primeiro conselheiro tanto das crianças como dos familiares em orientar as situações, né, possíveis que podem colocar em risco tanto a vida da criança como não só colocar a vida em risco, mas também evitar lesões que possam trazer danos futuros, né, para essas crianças, né, com incapacidades, uma amputação, etc. Então, a gente tem que ressaltar para os familiares sempre estar um passo adiante, imaginando assim que a criança, o meu filho engatinha, mas eu já tenho que pensar como se ele já caminhasse, para evitar estar sempre um passo adiante, porque de um dia para o outro, essa criança que apenas engatinha já pode desenvolver um certo grau de marcha, e os pais estando, né, com essa mentalidade, eles conseguem se colocar um passo adiante disso, né?
e sempre procurar valorizar o desenvolvimento, né, ou supervalorizar, digamos assim, o estágio de desenvolvimento que seu filho está. Eu acho que com isso a gente consegue sempre estar à frente E dessas mesmo crianças situações. que não engatinham, ou ainda não engatinham, ou não caminham, também precisam que a gente esteja atento, né? Principalmente para a questão do sufocar, engasgos, né, doutor? Exato, exato. Eu acho que o doutor também, né, a gente já bate bastante em relação ao coleito. Eu sei que os meninos já vêm para mim no 5º ano, já, o prof. Gerson já pergunta do coleito, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente pode começar aí. Como prevenir a morte? O grande medo nosso é as mortes súbitas, que é o maior modo de evitá-las. Como que a gente pode ter, doutor? Perfeito. A morte súbita, a gente sabe que uma das coisas... a colocação de decúbito ventral, ou seja, a criança colocada de barriguinha para baixo. Então, é uma das situações que a gente pode evitar. A morte súbita seria colocando a criança de barriga para cima, lógico, no seu próprio berço, com a cabeça elevada, né? A cabeça mais alta que os pés. Aquela criança até os 6 meses que se espera, que se supõe que esteja somente em aleitamento materno, né? Que é o dito aleitamento materno exclusivo, né? Então, que ela possa aproveitar esse aleitamento até os 6 meses. Após essa idade, recomenda-se, né? Não sou só eu que estou dizendo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o saudoso professor Isamitiba, já falecido, entre vários outros autores, que a criança a partir dos 6 meses seja retirada desse contato tão próximo e tão íntimo com os pais no quarto de dormir, que ele seja colocado num quarto adequado. Se tiver um irmão mais velho, facilita muito, um irmãozinho, e tenha a sua própria intimidade, comece a perceber que o seu mundo já está se separando do mundo dos pais, que ele pode se aventurar, ele pode se encorajar a ter o seu dia a dia um pouco mais, aos poucos, mais desligado do que ele vinha experimentando até então com os pais, porque isso traz muita autoconfiança para a criança. E tudo que nós queremos é empoderar essas crianças para que elas não fiquem tão dependentes, não sejam adultos tão dependentes ou crianças tão dependentes dos pais, né? Tudo que se quer. E na questão da prevenção dos acidentes, essa saída para o quarto, ela permite que a criança, ao mesmo tempo em que se separe dos pais, ela permite que a criança se exponha, claro, porque ele vai estar sozinho. Irão me perguntar alguns pais, né, que podem estar nesse momento nos assistindo e se questionando. Claro, mas esse ambiente tem que ser preparado com antecipação. Tapar tomadas, as grades do berço, né, já devidamente colocadas, não colocar cobertores muito soltos na caminha do bebê. No kit de berço. Exatamente. Essas coisas têm que ser pensadas previamente, né, gente? Hoje em dia já se fala da não recomendação do protetor de berço, né? Que as Perfeito. crianças acabam... Perfeito. Evitar ursos de pelúcia. Bichinhos, travesseiros muito excessivos, né? Exato. Doutora, novamente, prazer. Sempre um prazer inenarrável tê-la, conversar com a senhora. A senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua formação. Sobre a sua formação e continuando sobre esse cuidado no neonato, que é muito importante, que hoje depois eu comento, que eu ouvi na rádio uma frase, eu falei, gente, vai casar com o nosso podcast de hoje de manhã à noite. Doutora, bem-vinda mais uma vez, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por escolher esse assunto, doutora Ana. Fiquei muito feliz, eu acho que vocês foram muito felizes na escolha do assunto, porque quando se pensa numa consulta pediátrica hoje, focamos muito em aleitamento materno, vacinação, desenvolvimento, alimentação. Nós pediatras focamos muito nisso, porque temos que focar, faz parte. E parece que temos isso mais ou menos controlado na saúde das crianças. Mas meio que está esquecido a prevenção de acidente na infância, ou temos que lembrar mais,
porque isso fica mais na mão da família e não na nossa mão, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que a maior parte das mortes em crianças de 1 a 14 anos ainda é por acidentes. Evitáveis, né? Evitáveis. Então, a gente está evitando todas as outras mortes e essas não. Então, parabéns pela escolha do assunto. Não, e nós não podíamos escolher outras pessoas, né? Porque vocês ministram essa aula, vocês têm o know-how, a expertise para falar para todo mundo, com certeza. E os dois atuantes de saúde pública, então. Com certeza. E eu costumo dizer assim, que a prevenção de acidentes na infância, ela inicia antes mesmo de nós termos os filhos. E eu, antes de ser mãe, eu não tinha essa ideia, não. Mas hoje eu penso muito sobre isso, que nós tínhamos que ter como que um preparo para sermos pais. Sim. Porque antes de sermos pais, nós temos que saber que nós temos que ter um quarto para o nosso filho. Nós temos que preparar o ambiente para o nosso filho. Saber que nós temos que ter uma estrutura para o nosso filho. Porque ter filho é ter responsabilidades para com ele. Não é? É uma vidinha, uma vida totalmente dependente, né? Então, colocar um filho a dormir com os pais é uma temeridade, porque o risco de sufocar uma criança só com o braço do pai ou de uma mãe, largar o braço. O pai e a mãe tá cansado, vai lá, dorme, solta um braço em cima de um bebê, é o bastante para que ele morra sufocado. E por vezes faz uso de medicamentos, então Exato. a situação fica pior. É muito importante até os 6 meses, como o doutor falou, que estejam no quarto, berço, né? Mas o coleito é... Então, de repente, a prevenção de acidentes na infância teria que começar desde o pré-natal. Sim, na primeira consulta pediátrica. Seria interessante. Consulta pediátrica na Natal, com certeza. E eu costumo falar também que muitas vezes a gente se refere aos pais que a criança não vem com o manual, mas ela vem com o manual. A gente é que não usa muito ele, né? Que é a caderneta de saúde, que tem muitas informações importantes. E, inclusive, a prevenção de acidentes na infância, que hoje na caderneta está na página 61 a 68. Então, quando eu não tenho muito tempo, que a nossa consulta pediátrica, às vezes, principalmente na saúde pública, ela tem um certo tempo. Nós não temos uma hora, um limite de 1 hora. Quem dera tivéssemos. Para poder sentar e explicar toda uma consulta como deveria ser. Então, às vezes, eu falo para as mães, na página 61 você olha, em cada fase tem os cuidados para o teu filho. Então, às vezes, pego a caderneta, mostro. Acho que isso facilita muito. E desde a primeira abordagem, né? Sim, já ressaltar sempre que é muito importante. O questionamento hoje foi uma coisa sobre os engasgos, né? Que é uma coisa recorrente. Ele falou assim, o jornalista, ele falou assim, eu tenho a sensação de que muitos agentes como que é o nome que eles estão chamando? Dos policiais, dos agentes profissionais de defesa, eu acho. Segurança. De segurança, estão mais aptos, estão conseguindo fazer o que antigamente sempre aconteceu. O suporte básico sempre foi os bombeiros e os policiais. E sempre aconteceu, só que não era divulgado. Então, a proporção de divulgação está maior, né? Mas antes, eles sempre foram agentes difusores desse conhecimento, né? Que é a famosa manobra... Flavinha, qual é o nome da manobra para o engasgo? A do... Ai, meu Deus. O quê? Eu não me lembro. Heimlich. Heimlich. E ela tanto que esses dias nós estávamos numa capacitação na UBS, foi dado por uma bombeira que foi maravilhosa. Daí, e eu acho que é isso que a gente tem que orientar as famílias. Por quê? Por que sempre foi os agentes de segurança? Agora eu lembrei a palavra, agentes de segurança. Que eu sempre digo que alguém tem que estar com a cabeça fria nesse momento. Sim.
E quem tá Exato. frio e treinado são eles, Exato. né? Então, nós podemos capacitar as mães, só que há muita emoção envolvida nesse momento e dificilmente um pai e uma mãe vai ter a cabeça fria, dizer, meu filho tá engasgando, vou fazer. Vou lá, virar a criança de barriga para baixo, colocar a minha mão e bater nas costas fazendo a raspagem. Não vão. O importante é liga pro SAMU a primeira. Ou pega o carro e vai embora. Sim, né? sim. Então é isso, né? Porque a gente sempre, eles nos trabalham em conjunto, principalmente na prevenção de acidentes, né? Doutor, o que a senhora tem para nos ajudar mais em relação aos afogamentos, os bebês, assim? Eu acho que a capacitação maior que a gente pode dar para os pais é mesmo a prevenção, é fazer com que eles não tenham brinquedos pequenos em casa, sempre brinquedos grandes, para que não ocorra sufocação, objetos pequenos em nariz, ouvido, boca. Evitar baldes de água, evitar que a criança com um balde com alguns centímetros de água pode morrer afogada. Ela cai, a cabeça é grande, ela não consegue se levantar como um adulto. Não deixar o banheiro aberto, o vaso sanitário pode ser uma causa de afogamento. Piscinas, tanques. Então, todo esse cuidado é a maneira que a gente tem de prevenção, porque claro que para os pais fazer a manobra é difícil, mas a prevenção é a base de tudo. Então, acho que o afogamento, se a gente puder prevenir, é a melhor maneira mesmo. Certeza. Antes de depender da emoção de alguém para resolver. Claro, né? E da minha formação não falei. Vamos falar. Ainda é tempo, doutora, venha. A minha formação eu fiz toda ela na Universidade Federal de Pelotas, graduação e residência. E fiz uma pós-graduação em docência superior aqui na UNO Chapecó. Trabalhei na saúde pública de Chapecó de 97 até 2023. E agora estou aposentada na saúde pública. E continuo na UNO Chapecó há 11 anos, trabalho na UNO Chapecó. Que hoje a minha grande alegria é trabalhar na universidade. E a nossa alegria é tê-la no curso. Nossa, com certeza. Ainda falando um pouco sobre a prevenção em crianças de 0 a 4 meses, qual a altura ideal do berço que a gente poderia recomendar para pais e mães? Perfeito. Quando a gente fala, só vou puxar um fiozinho ainda, uma pontinha que ficou faltando, né, no comentário sobre afogamentos. As crianças podem se afogar, inclusive, com o banho, né? Sim. O banho que a mãe está dando numa banheira. Então, que elas nunca deixem os filhos desassistidos numa banheira e fiquem sempre por perto quando estiverem dando banho nos filhos. Uma coisa que também pode se tornar um acidente no banho seria a escaldadura, né? Água muito quente. Então, as mães podem dispor, assim, as mães mais detalhistas, num termômetro para verificar a temperatura da água, ou teste no cotovelo, e tal, o famoso, né? O famoso teste no cotovelo, o antebraço. Não vai queimar Sim. o bebê. Então, são esses cuidados. Então, voltando ao assunto do berço, em torno de 60 a 80 centímetros já é mais difícil que uma criança transponha uma grade, né, de uma cama. Que essa cama também não tenha rodízios, né, ou que se tiver rodízios que tenha uma trava para que ela não deslize. Uma outra situação, se a cama não tiver a grade dos dois lados, ou o bercinho, que ela tenha pelo menos em um lado e do outro lado que está apoiado na parede, essa parte esteja, digamos assim, protegida pela parede. Sim. Né? E que não tenha esse deslizar, assim, porque a criança se apoia na parede com os pés, eles são danados, né? Eles nos surpreendem facilmente. Né? Então, eu acho que a recomendação basicamente é essa. Hoje em dia a gente vê que está bastante em alta aquelas camas Montessori, que elas são até na altura da criança. E eu acredito que elas agreguem bastante, assim, que elas têm a grade e elas dão uma autonomia para a criança, mas ao mesmo tempo elas mantêm a segurança. Né? Então... Perfeito. São olhares, né? Voltando a uma coisa que eu gostaria de
A gente entende que, eu digo também para os pais, assim, a gente fala, eu entendo que um dos melhores momentos é ficar com a criança no colo, né? Tá cansada, tá amamentando, tá no puerpério, dormir com as crianças no berço, no lado, enfim, às vezes eles falam, é um ninho só. E Só agora vem o que- inverno, nós estamos no inverno, né? Eu digo, é frio, eu entendo levantar, eu entendo tudo. Só que a gente já tem dados suficientes para mostrar que o risco é maior que o benefício. Exatamente. Perfeito. Eu entendo que é maravilhoso. Não tem, eu Claro como mãe, que eu acho que é é. a coisa melhor do mundo. Claro que é. Só que os riscos sobrepõem muito, né? Uhum. Então, e aqui em Chapecó a gente vê uma vivência diferente em todas as realidades, que muitos, né, às vezes eu digo, não, vocês falam para mim, Ana, só tem esse quarto. Nós dormimos todo mundo junto. Uhum. Mas então, que tem uma caminha do lado, sabe? Ou colchão do lado, né? A gente Também. tenta orientar e explicar para se adaptar com a sua realidade, né? No ideal é ter o bercinho, certo? Mas a gente vai se adaptando com o que tem, é sempre explicando, né? Doutora, depois, Flavinha, tem alguma... Depois dos 4, agora vamos para os 6 meses? Pode ser, perfeito. Então, doutor, fiquem com vocês. Estão... Perfeito. Recomendações. Tem bondade, doutor. Não falamos da cadeirinha do carro, né? Boa, doutora. Importantíssimo. A Isso. maior causa de acidentes. A cadeirinha até 1 ano de idade tem que ser a criança voltada para trás no carro com o bebê conforto, com o cinto preso ao cinto. Então, de jeito nenhum, botar... tô amamentando, vou viajar... Enquanto meu marido dirige, vou amamentando e a criança não. Para o carro, amamenta, depois põe no cinto e volta a viagem. Porque tem muito essa tentação, né? Uhum. De quem tem filho pequeno. Não vou parar toda vez para amamentar. Não. Para, amamenta e segue a viagem. É um curto período que garante a vida, né? Antes que aconteça. Exatamente. E Exatamente. atualmente a gente vê poucos, são os berços, os bebê conforto que não vem com o car seat, com a base, Uhum. né? Uhum. Que já deixa preso, tu só Exato. desloca, mesmo os usados, né? O Gui usou da Elo de 10 anos atrás e já tinha base, Uhum. né? Uhum. Então, e hoje em dia as coisas estão muito Sim. mais pra frente, né? Então, a gente entende que mesmo se tem o usado aqui, ok, mas privilegie o que tem a base, né, doutora? E depois vai até quantos quilos o bebê conforto, doutora? 10 quilos, né? Certo. 10 quilos e até 1 ano de idade, mais ou menos. É um ou outro ou os dois? Um ou outro. O que Perfeito. acontecer depois. Isso mesmo. E aí depois vai vira pro painel, né? E segue com a cadeirinha. As cadeirinhas adequadas, né? Isso. E hoje em dia a gente vê que tem cadeirinha de 0 a 30, né? Isso. E é só vai, a posição vai Uhum. inclinando. E antigamente tinha que comprar cada uma, né? Hoje em Isso. dia uma engloba tudo, né? Isso mesmo. E depois vai para qual que é o próximo passo depois para a cadeirinha, doutora? Depois vai pro o assento de elevação, né? O famoso booster. booster. O booster. E aí depois só o cinto, né? Mais Sim. atrás, O booster vai até que idade, doutora? 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. E aí depois vai com o cinto atrás até os 10. Perfeito. Só pode ir para frente a partir dos 10. Ou 1,45 de altura, né? 1,45 m. É, exato. Esse é um cuidado que a gente tem que ter bastante em alertar, né? Uhum. A gente tem essa vivência muito importante. Eu acho que esse é um momento bem importante. Parece uma coisa tão obsessiva, né? Mas o pediatra por si já é um Nós somos ser obsessivos. obsessivo, porque ele é atento ao detalhe. O nosso paciente é um grande detalhe, ele é rico em detalhes. Então, a gente, com esse olhar atento, obsessivo, a gente minimiza muitas coisas. Então, esse cuidado, essa atenção que um pediatra tem, isso vai marcar para o resto da vida um efeito danoso ou não na vida dessa pessoa, que vai se tornar um ser humano adulto, né? Então, esse olhar atento e obcecado por detalhes e por tantas informações para com as mães, né, e os pais, ele é primordial para evitar muitas coisas.
Então a gente tem um mundo de informações na cabeça e a gente não consegue passar isso tudo num certo momento, né? Eu costumo conversar com várias mães semanalmente, todas as semanas, e recomendo muitas vezes a leitura de alguns livros, alguns manuais, para que elas se inteirem dos assuntos no conforto do celular, porque nem sempre eu vou conseguir, né, passar tanta coisa para elas. Isso é importante, elas também terem esse domínio dessa informação, né, que a gente acabou já lendo, já recomendo. E também adaptado à realidade, né? Exato, exatamente. Uma consulta nem sempre vai poder abranger todos os assuntos, então cabe. Comento também a respeito da cadeirinha, a gente falou em cadeirinha, para aquelas famílias que não possuem carro, têm motocicletas, saiu uma resolução do CONTRAN, do Detran, no ano de 2022, que agora não é mais a partir dos 7 anos que a criança pode andar em motocicleta. Então, é a partir dos 10 anos de idade que a criança, até porque em nome da segurança, né? Ah, poxa vida, é uma coisa chata. Antes meu filho podia andar e agora não pode mais. Ele tem que esperar fazer os 10 anos, porque se observou que essas crianças não têm ainda capacidade de se cuidarem, como a própria legislação do Detran, que tem peso de lei, recomenda que para quem anda em ciclomotor e na garupa, né, criança que não pode dirigir, pilotar moto, essas crianças que andam em ciclomotor, que é diferente da motocicleta, a criança em ciclomotor não há idade e não há um requisito maior para andar na garupa. Basta que o Detran fala que a criança saiba cuidar de si. Fica muito vago. A partir de que momento a criança vai saber? A partir de que momento ele vai saber? Ele pode ser uma criança pequena, de estatura, que não alcança com os pés nas pedaleiras de apoio ali para o carona. E aí? Aquelas motos elétricas, doutor? Não, qualquer moto, porque a motocicleta, seja ela de qualquer propulsão, gasolina, gás, água, solar, o que for, ela tem essa característica de você ir nela montado, ou seja, a motocicleta fica entre as pernas da gente, a gente monta ou cavalga, né, na motocicleta. Já no ciclomotor e no scooter, você vai sentado. Ou seja, o veículo fica debaixo da gente. A gente não alça a perna para subir no ciclomotor. Então, o Detran fala que essas crianças que vão na garupa de um ciclomotor bastam cuidarem, saber cuidar de si. Mas eu acho muito vago. Eu acho que 10 anos de idade para qualquer veículo de 2 rodas é o primordial. Às vezes não tem domínio motor, nem para segurar. Se segurar, a questão da força mesmo, Exato. né? Falta. Claro. Se apoiar devidamente numa curva, a gente sabe que o posicionamento do garupa de uma moto, ele tem que acompanhar o piloto. Então, saber como se portar em cima de uma motocicleta. Acho que a partir de 10 anos a criança consegue isso. Muitas vezes a gente via, há não muito tempo, crianças que chegavam para consulta de capacetinho. Mas ainda, doutor. Um capacetinho, exatamente. Um capacetinho e não tinham nem 7 anos. Agora a idade subiu mais ainda, a barra está mais alta. Só que se olhar o capacete não também não é tá adequado para a cabecinha. Não é adequado, exatamente. Sofreu um acidente, o capacete é o primeiro a ele vai cair fora. Cair da cabecinha. Sem contar que tem crianças que até se incomodam com aqui a presilha, acabam não prendendo. Então... Exatamente. Mas fica o recado dado. Então, 10 anos para as motos. Exatamente. E sentados na frente. Na frente. É complicado, Nos né? automóveis. Quero ver a galera, né? O que a gente vê na realidade do trânsito não é bem isso. Não. Eu acho que se a gente parar algumas escolas aí, gente, é assustador. Vamos fazer exemplo assustador. De um programa de TV que tinha a Patrulha da Moda, né? Vamos fazer a patrulha pediátrica. Vai nos bairros pra ver. Vamos ser lixados. Das escolas aí, um apito, né? Acusando as infrações. Não, nós vamos ser lixados, gente. Daí já vem. Daí a guarda municipal de um lado, a polícia do outro, tá tudo certo. Pronto. Perfeito. Daí nós conseguimos fazer. Sem contar as infrações de trânsito que a gente vê de pais que não atravessam com as crianças na faixa de pedestre. Tentar evitar, né, gente? E, doutora, tem as orientações sobre porque não só os veículos, mas as crianças a pé, né? Quais são as orientações atuais, doutora? A criança, como um elemento do trânsito, né, um agente no trânsito, tem as suas
digamos assim, seus deveres, né, de se portar na circulação, né, entre os automóveis. Então, é o elemento menor, né, na cadeia, digamos assim. Então, é o elemento que tem que ser mais bem cuidado, né, é o pedestre. E dentre os pedestres são as crianças, né, que estão ali sob a tutela dos pais, de um familiar, e essas crianças têm que ser muito observadas, muito acompanhadas. Uma das maiores causas aqui, eu coordenei um trabalho de conclusão de curso há alguns anos, por acadêmicos da UNO Chapecó, que foi constatado que uma das grandes causas de atropelamento aqui na cidade, em crianças abaixo de 10 anos, era o fato de crianças que eram incapazes de cuidar de si, estavam levando pela mão irmãos menores ainda. Para a escola. Para a escola. E sozinhas, detalhe, né, gente? Sozinhas. Então, essas crianças estavam ali sendo cuidadas por um cuidador que era menor de idade também, que pouca noção tinha de deveres e direitos no trânsito, e que mal podia cuidar da sua segurança quando que dirá de um irmão menor. Então, acontecia muito do irmão largar a mão do outro, correr para ir atrás de um amigo, e nesse ir atrás do amigo atravessava uma rua, num local indevido, surpreendendo um motorista, né? Então, a responsabilidade é sempre, né, dos adultos, inquestionavelmente, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Não delegar para um irmão menor que mal sabe cuidar de si, a guarda do outro. Cuidado de outra criança. Cuidar de um irmão menor ainda. Essa é uma das grandes recomendações da prevenção de acidentes. Não delegar ao irmão maior o cuidado de um menor. E no trânsito, eles recomendam até os 7 anos sempre segurar a criança pela mão. Pelo menos até os 7 anos. Ainda assim, acho, às vezes, pouco. Porque tem crianças, às vezes, com 7 anos que não têm maturidade. Perfeito. É muito relativo, né? Exato, depende da criança, às vezes, ainda assim com 7 anos, eles não têm a maturidade de atravessar a rua sozinhos. Então é muito... Eu vim de uma realidade de moradora perto do Marista, que ia pra escola sozinha e via cada coisa, porque, tem 10 anos, já pode ir andando sozinho pra escola, são só 2 quadras. Mas foram várias vezes, assim, de quase ser atropelado. E uma coisa que eu vejo muito, que a nossa geração usa muito fone de ouvido. E aí, Exatamente. a gente fica muito desatento. E eu, inclusive, já fiz isso de estar andando com fone de ouvido e perceber, meu Deus, eu não tô vendo eu não tô ouvindo o que tá acontecendo ao meu redor. A gente se aliena muito. São recomendações que eu acredito que sejam bem importantes. Eu Que a acho gente sempre mantenha. que é legal a gente ser redundante. Mesmo numa rua de mão única, eu acho legal orientar. Olhar pros 2 lados. Os 2 lados. Né? Por mais que às vezes de um lado vem, do outro vai, enfim. Mas daí a criança fica uma coisa automática. Sim. Olha, passa. Olha, passa. Né? Porque às vezes mesmo com o fone, fica uma coisa tão intrínseca. Olha e passa que... É o reforço positivo, né? Com certeza. Né? Até porque a gente tem que lembrar que muitas vezes os ciclistas, para se defenderem dessa, digamos, violência no trânsito, muitas vezes andam na contramão em algumas ruas, né, gente? Então temos que lembrar, para não ser surpreso por um ciclista desatento, uma criança que vai atravessar a rua olhar só para um sentido é uma coisa perigosa. É atropelado por um ciclista. Atropelado por um ciclista. Então tem que lembrar disso também, na orientação dos filhos. Isso aí. Fora diversas orientações que não só os pais têm que ter, ou no caso de pais que têm babás, né? A gente tem que sempre estar em cima, às vezes exigir algumas coisas, porque eu, por exemplo, já fiquei com babá e nos meus 5 anos, sabe aquela mania de querer ficar com a criança enquanto tá fazendo alguma coisa? Ela foi passar o ferro de passar e eu botei a mão. Queimaduras. Um acesso fácil, né? Muito importante, né? Não falamos das queimaduras. Sim. Tem muita queimadura. Quando a criança começa a caminhar também, alcança o fogão. Então, a ideia é botar nas bocas do fundo, com o cabo virado para o fundo do fogão, em direção à parede. Né? Em direção à parede. Atenção para os fornos. Exato, atenção para os fornos. De preferência, não deixar a criança na cozinha. Sim. E quando evitar está fazer as coisas com a criança no colo, né? Evitar de fazer coisas na cozinha, no fogão, quando tá com a criança no colo. Ferro de passar roupa também é uma das grandes campeãs de queimaduras. E a gente até falou em aula sobre o chimarrão também. Isso que eu ia dizer, 2 realidades nossas, nós temos 2 poréns. O Shima, que é uma delas, né?
muita criança se queima com a água do chimarrão. Porque a térmica fica à mão deles, né? Exato. Sim. Uhum. E outra que eu atendi hoje, até uma, mas assim, o fogão a lenha nesses momentos, né? A criança tava brincando no fogão a lenha do vovô e da vovó, brincou 2 horas. Na 2h30, foi lá e foi ver, não, com a boca. Tava com... colocou a boca. 2 anos. Eles não têm essa noção de Não. perigo. Mesmo sabendo ai, ai, dói, calor, Exato. né? A Fica aquela curiosidade né? ela é maior. Criança conhece o mundo assim, né? Uhum. Então, são momentos que eu acho que nesse inverno, eu acho que são campeões. Água e fogão a lenha Exato. são queimaduras bem que a gente vivencia bastante. E falando um pouco sobre animais, Boa. eu acho que hoje em dia a gente vê que a maioria das casas tem cachorros, tem animais, e às vezes a gente esquece, né, que a criança, na curiosidade, ela pode acabar puxando o rabo, sendo um pouco mais agressiva, e que é importante a gente orientar os pais que estejam sempre com supervisão, mesmo que seja um cachorro de casa, que seja um gatinho de casa, porque a criança, ela é imprevisível, e o bichinho também é, né? Então, eu acho que a gente vê até mesmo nas UBSs e tudo mais, crianças que vêm com uma marquinha de que o cachorro deu uma mordida. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser mais bem Perfeito. falado. Eu acho que toda família agora nessa era da informação, né, onde o conhecimento está tão disponível, você pode aprender de tudo. A grande recomendação que eu faço para as famílias é sempre saber como é que são os comportamentos por exemplo, um cão. Se tem uma raça específica definida, procurar conhecer o comportamento daquele cão. Se ele é um cão que eu posso ter com criança, se é um cão mais arredio, mais difícil de adestrar, se for possível, quem tiver um cão, adestrá-lo, né, para evitar surpresas desagradáveis com relação a crianças. Nunca confiar 100% que o animal não seja bravo, porque o animal, em alguns momentos, né, do dia do animal, ou da sua vida, o animal tem certos limites que ele não tolera serem ultrapassados. O animal também ele demanda respeito, né? Sim. Seja um cachorro, um gato. Então, alguns sinais ele nos mostra, né? Para que a gente fique atento. Eu não gostei dessa brincadeira, eu não quero isso. Então, os animais demonstram isso para a gente. Então, estar atento a isso é uma grande maneira de prevenir acidentes com crianças. Então, procurar estar sempre assim, junto do animal, quando a criança for lidar com o animal. Se for um animal de guarda, principalmente, né? Geralmente são cães de porte grande. Os cães de porte pequeno também, tem muitos cães de porte pequeno, exemplo do Pinscher, que são cães muito arredios, que não toleram muita proximidade, às vezes, com criança. E criança vai chegar com o rosto próximo de um animalzinho desse. Que é característico da raça, né? É característico da raça. Então, o temperamento, procurar conhecer esses comportamentos. E, acima de tudo, manter o cão sempre sadio, com as vacinações em dia, para evitar dissabores com relação aos familiares, né, as crianças principalmente, tema aqui do nosso debate, para evitar um tétano, evitar alguma situação de uma infecção pós-mordedura, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente não tem que ter um compromisso, né, também com a saúde do animal, por cuidar do animal, que é desumano também, digamos assim, né, se a gente pode aplicar aos animais, é desumano você ter um bichinho e não ter responsabilidades para com ele. E quando você tiver um filho, mais ainda, né? Mais ainda. Tomar cuidado na hora que o animal está se alimentando. Bem né? lembrado os momentos, né, do cão. É a alimentação, quando ele estiver procriando, né? Quando ele estiver acasalando. Fazendo necessidades. Fazendo necessidades. Comendo, né? Essas coisas tem que estar atento, né? Ou no momento de uma briga, apartar uma briga de cães, nunca deixar a criança tomar essa dianteira, sempre alertar o adulto, né, para que o adulto que tome a decisão de apartar essa briga de cães, porque pode sobrar para a criança e sobrar feio, né? Jamais deixar uma criança apartar uma briga de cães. E cães de rua também, a criança tem muito aquela coisa de querer brincar com o cachorro de rua, então cuidado dobrado, porque você não conhece o cachorro, você não sabe que cachorro é aquele, se é um cachorro agressivo, se é um cachorro dócil, então é melhor não mexer com aquele bichinho.
E hoje em dia a gente vê mais um desafio que eu acredito que a gente tem que pedir para prevenirem, que é os acidentes envolvendo o celular e a era digital. Cada vez mais as crianças mais cedo começam a ter contato com a internet, a ter muita informação, e às vezes a gente como médico mesmo, né, eu como futura médica, tem que dar um toquezinho nos pais para ver o que o teu filho está acessando. Hoje em dia existem ferramentas até no YouTube, né, que conseguem vetar o que é para a idade da criança. E eu vejo até com conhecidos nossos, assim, que às vezes a criança é pequena e já vem com algumas informações que eu não sei se estariam adequadas para a idade. Fora os milhares de desafios que a gente vê, que cada vez mais a gente tem que estar atento e instruindo os pais para estarem atentos também, né? Então... Até porque essa coisa de estar atento é uma coisa muito difícil. A partir do momento que a gente... propicia que eles tenham o celular ou o tablet, estar atento é quase impossível. Então, a recomendação de dar o celular ou o tablet a partir dos 12 anos, eu acho que seria a melhor recomendação. É difícil? É muito difícil, porque nós temos um exemplo na nossa casa, a nossa filha, a gente só conseguiu segurar até os 10 anos. Que todos os amigos já tinham, e fica aquela coisa assim, porque eu não tenho como me comunicar, eu não tenho, sabe? Ele se torna uma necessidade, né? Eu acho que é um bom senso entre saber orientar o uso de alienar. Exato, Tu não quer alienar do mundo, né? É. Tu quer que ele também... É um mundo que eles têm que estar inserido, que é o digital, né? Só que tu tem que orientá-lo como usar isso, né? É muito importante isso. Eu vejo, assim, essas nuances e dificuldades, né? Não é muito só Tem fácil. uma dificuldade grande, Ana, porque às vezes a gente não está em casa. E eles estão com o celular. Então, o melhor seria só estar com o celular quando os pais estão em casa. Há aplicativos gratuitos, né? Pra gente Restringe. bloqueia o tempo, bloqueia o tipo de sites e de aplicativos que a criança tem acesso, dá localização, dá um monte de coisa, para baixar algumas coisas tem que pedir autorização. Então, há como se cercar, mesmo não estando presente, né? Só que aquela Tem coisa... coisas que... E o coleguinha que tem o celular é livre demanda, então sempre vem nessa questão. E eu acho que essa questão dos acidentes, dos desafios é um acidente evitável, importante, nós vamos ter que aprender a lidar, né? Sim. E há vários anos a gente vem vendo milhares de reportagens sobre... O primeiro que teve foi aquela baleia azul, né? Que foi uma tragédia. E até hoje a gente vê, assim... Até em novelas eles começaram a retratar porque... tem algum aplicativo que aí vira um chat de bate-papo, enfim. Que aí algum adulto que tem acesso, pede fotos das crianças e tudo mais. Acidentes que podem, sim, ser preveníveis, né? Desde que tenha um controle. Eu digo que a grande babá do século XXI, que acabou substituindo a TV, né, foi o celular, o uso do celular, a internet, né? Ela é uma faca que tem dois gumes, né? Ela corta para os dois lados. Eu acho que até uns mais gumes ultimamente, né? Exato. Vendo vários gumes. Então a gente faz tudo hoje em dia com o celular. Você vê as horas, você poucas pessoas, se não quiserem sair com o relógio, sai com o celular. Né? Você realiza negócio, você compra, você vende, a gente vai ao banco você cria, com o celular, você a vai ao gente banco trabalha com o celular. sem sair de casa. Né? Então o celular é uma grande ferramenta, é muito útil, mas ela é uma grande babá, é um pacificador, assim, e o adulto acabou se rendendo pela comodidade que isso traz. O filho fica ali quietinho, não chora, não incomoda, digamos assim, né? Porque está entretido. Mas ele pode se entreter com outras coisas, basta a gente ser criativo. O celular é uma coisa muito tentadora, né? Só que ele acaba nos dominando, ele acaba tomando uma proporção muito descabida na vida da gente. E vocês vejam, nós estamos aqui conversando há algum tempo, né? Nesse bate-papo que está muito agradável, e não estamos usando o celular agora aqui. O celular está quieto, no bolso ou desligado. Como é que a gente consegue isso, né? Estamos aqui conversando. Então, as pessoas se olharem,
ter trocar um afeto, trocar um olhar, saber o que o filho está fazendo, como foi o dia dele, contar, não só perguntar como foi teu dia, foi bom, não só isso, mas olhar para o filho, e aí filho, alguma novidade na aula? Deixar uma pergunta mais ampla para os filhos responderem para a gente. Então, participar mais da vida deles, porque depois um dia eles vão estudar fora, vão ter a vida deles na mão deles e não vão estar perto da gente. E a criança aprende pelo exemplo, né? A partir do momento que os pais chegam em casa e passam o tempo todo mexendo no celular, acaba que se repete, né? Acaba repetindo o exemplo, o mau exemplo, né? Sim. E nós estamos vendo vários celulares, o uso carregando, né? Que pode ter o hiperaquecimento, explosões, né? Acho que nós tivemos 2 esse ano aqui em Chapecó. Uma foi com criança. Uma foi com criança. Uma foi com criança. Interessante. Explodiu o celular na mão da criança. Daí a criança teve queimaduras de 2º e 3º grau nas mãos. Coisa preocupante. Porque eles se assustam, né? E às vezes não teve o ímpeto de jogar, né? Segurou e pum, explodiu. Sim, complicado. Bem, é um assunto que a gente pode permear horas e horas e horas. Exato. Sim. É um assunto que eu discuto bastante, porque estamos lendo bastante. Mas, doutor, um acidente que nós, pela nossa região, a gente tem vários tipos de moradias, de vivências, de locais, seria com os animais peçonhentos. Perfeito. Quais os cuidados, as orientações que a gente pode dar para os nossos pacientes, para as famílias dos nossos pacientes? Aqui na nossa região é muito comum um acidente com lagarta lornômia, né, que é a famosa taturana, que é um acidente bastante grave, né? Então, quando sempre tiver contato com jardins, pomares, você vai expor, né? Se expor, sempre usar a luva, a criança, mais uma vez, sempre supervisionada, porque a criança muitas vezes vê aquela cachopa de lagartas agrupadas, né? Pendendo de uma árvore ou agarradas ao tronco de uma outra árvore, de um arbusto, e essas lagartas são bastante urticantes, né? Elas podem trazer risco de vida por hemorragia, então não é uma lagarta tão inofensiva, ela é considerada peçonhenta. Então, que as pessoas estejam sempre supervisionando crianças em ambiente rural, ou ambiente assim na cidade, mesmo que seja urbano, ambientes onde tenham pomares, que tenham árvores, arbustos, que essas coisas estejam sempre monitoradas por um adulto, não deixar a criança solta assim. E alertar as crianças quando já tem algum entendimento, a partir dos 8, 10 anos, né? Olha, se enxergar essa lagarta aqui, não toque, porque ela é muito perigosa, né? Então, além desses acidentes, outros animais com cobras, aranhas, nós temos esses bichinhos que podem despertar a curiosidade da criança. Sempre orientar a criança que não chegue perto, se perceber uma cobra, procurar evitar o contato, não bater, não tentar agredir o animal, porque o animal, vendo que a gente não faz nada, não ameaça, né, é ficar paradinho. O animal vai se afastar, o animal não quer o contato conosco. Bater sapatos antes de colocar no pé, não ter entulhos em casa, né, acúmulo de pilhas de tijolos, que é o lugar onde as aranhas vão preferir, escorpiões também. Aqui na nossa região, o escorpião o que mais abundante é o preto, que é um escorpião assim que não chega a ser considerado peçonhento, porque ele dá mais dor local e tal. São quadros leves. Mas com a globalização de uns anos para cá, tem vindo escorpiões da Bahia, né, que é o escorpião amarelo, o famoso escorpião amarelo, que vem viajando ele é um animal muito resistente, né? Nas caixas. Ele viaja nas caixas de mercadorias, né? Chega aqui nas transportadoras e se difunde pelos habitats, né? Torna aqui a nossa região o habitat dele, não sendo natural daqui. Então o escorpião amarelo é um escorpião que pode matar, e é um animal assim que se deve respeitar. Muitas vezes o ser humano acha que o animal está morto, ele não está, ele se finge de morto para tentar fugir. É um animal bastante resistente, ele tem o corpo dele é uma carapaça, e às vezes a pessoa acha que ele está morto, vai pegar com a mão, e no pegar com a mão leva uma ferroada, né? Então, caracterizando aí um acidente. Além de escorpiões, também eu comento que temos aqui na nossa região acidentes com aranhas, né? Aranha marrom, que é bastante temida, né? Uma picada que não dói no primeiro momento, vai doer ao longo das horas, né? Depois da picada, costuma dar bolha, a mancha fica escura, né? Aquela mancha do local da picada. Geralmente são 2 pontos de perfuração na pele,
a dor depois vai se tornando mais intensa, certo? Então, evitar os entulhos, como eu falei, que é o local de preferência. É uma aranha pequena, né? Se esconde facilmente nesses locais. E é uma aranha de hábito noturno também, né? Comento assim, cobras, né? A urutu, a famosa cruzeira que temos aqui na região, é uma cobra de cor escura, bastante musculosa, é uma cobra não tão grande, ela não vai ter mais do que 1 metro e pouco de comprimento, mas é uma cobra peçonhenta, que o veneno dela causa lesão, assim, por destruição de tecidos, né, no corpo da pessoa que ela picar. E lembrando que o corpo da criança, em relação ao veneno, a superfície corporal é muito pequena, então o veneno se difunde muito facilmente. Né, em proporção, né, como a doutora Ana bem lembrou. Então, que a gente tem que estar sempre muito atento, porque às vezes um escorpião filhote, uma aranha pequena, ou até mesmo uma cobra filhote, eles têm uma quantidade de veneno já bastante razoável para até chegar a matar. Vou comentar com vocês que acidentes também que muitas vezes as pessoas não valorizam, é acidente com lacraias, né, a famosa centopeia, que teve no nosso estado de Santa Catarina há alguns anos, um caso em que a criança estava dormindo na cama com os pais estavam cansados do trabalho do dia, dormiram nessa mesma cama com o bebê, era um bebê de poucos meses, e a criança foi picada por uma lacraia. Só que uma lacraia grande, ela pode trazer, né, consequências graves. Essa criança acabou morrendo durante a noite. No outro dia de manhã, quando os pais acordaram, o bebê estava pálido, gelado, né, e já tinha falecido. E ninguém viu, porque eles estavam muito cansados e dormiram com a criança no berço ali, na cama do casal. E então eu comentei, ela morreu de choque anafilático, né, que foi uma reação ao veneno que num adulto não iria dar grandes proporções, não ia tomar grandes proporções, só que numa criança pequena aquele veneno para ela foi muito significativo, né? Como pode ser também uma picada de várias formigas, uma picada de uma abelha. O veneno em si não chega a ser tóxico, mas ele em uma quantidade maior, às vezes nem tanto, a criança faz uma reação exagerada àquela toxina, digamos assim, que nem veneno se poderia dizer, mas para aquela criança, em especial, foi fatal, né? A gente acha que não, mas eu já atendi um choque anafilático aqui em Chapecó, por picada de formiga numa criança. Parece uma coisa tão banal, tão boba, formiga. Formiga. Né? Mas a criança se desloca em direção a um formigueiro e fica curiosa de ver. Quando vê, está rodeada de formigas, né? A formiga, algumas são bem agressivas, né? Principalmente a formiga vermelha. Eu vou comentar também acidente com sapo, né? Sapo cururu. Há não muito tempo também, eu fiz um comentário na publicação de um cidadão no Instagram e me senti no dever de comentar algo, alertar, né? Não estava nem recriminando o ato nem nada, eu apenas comentei o fato de que aquele sapo, né? O sapo cururu, que ele é de uma família de sapos que ele secreta um produto nas costas dele, que é a única defesa do sapo. O sapo não tem dente, né? Então, essa substância é um antígeno, como a gente costuma dizer. É uma substância agressora, né? Vai funcionar como um corpo estranho no nosso organismo, em contato com mucosa da boca, mucosa do nariz, mucosa dos olhos, né? Que são os locais de preferência, né? Da criança se tocar, né? Passar a mão no rosto, enfim, dá uma reação alérgica muito importante. E a criança pode vir a morrer, né? Dá convulsões, né? E é considerado também um animal peçonhento, o sapo cururu. Então, que as pessoas não achem, banalizar que corajosa minha filha e tal. Né? Então, não é por aí. Né? A gente tem que saber quem é que está me dizendo. É um curioso? Quem é que está falando disso? É uma pessoa que tem propriedade para dizer, é um pediatra ou é um médico clínico geral. Não iria dizer assim, não toque nesse sapo, não pegue na mão, não tente determinar se aquela cobra lá é venenosa ou não. Costumo sempre dizer, você vai perder tempo. Considere todas venenosas. Considere todas venenosas. Uma cobra, mate a cobra, leve num frasco, tire uma foto. Hoje em dia tira foto, né, de tanta bobagem, tanta coisa no dia a dia. Tire a foto do animal e leve para alguém tentar reconhecer. Isso é uma dica importante, saúde, né? Se teve contato, se teve picada, se teve qualquer coisa, ou tire foto ou leve o animal, né? Exato. Preferencialmente morto também, né? Eu acho que isso é bem importante, que hoje em dia a gente tem alguns serviços que são disponíveis 24 horas por 7 dias, que nos auxiliam imediatamente, identificando o bicho. Então é importante te dar essa dica de levarem o animal, né? É preferencialmente morto para não expor outras pessoas ao risco, né? Com certeza. É muito importante. Né?
É importante mesmo. E a gente vivencia muitas realidades aqui em Chapecó. A gente vê isso. E a gente tem pego bastante, né? No verão é um pouco mais, porque as crianças estão mais expostas. E no inverno é mais os bichinhos que entram em casa, né? Exato. Então é bem importante cuidar. E até agora nas férias, que aí vai pra família que tem no interior, Com e aí certeza. tem mais contato. É. Né? Então, Casa do vô, da avó, do Quem tio. mora no interior está claro. mais exposto. Sim. Claro, é bem importante. Eu acredito que é isso, prof. Eu acho que nós conseguimos abranger muita coisa. Um tema extremamente amplo. Exatamente. Com certeza que tem, eu acho que vários olhares, várias nuances, né? E é sempre bom ouvir vocês que têm essa expertise. E ter a visão de vocês dois convergindo é muito bom, assim. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito. Doutores, então, muito obrigada. Né? Nós nos sentimos muito felizes Perfeito. em tê-los aqui. Continuem conosco pelo amor à docência, que eu acho que Nós é que agradecemos Exatamente, a gente agradece muito o espaço. o convite. Né? E lembrando assim que o pediatra não é um profissional que está ali para incomodar as famílias, para tirar a autonomia deles. Pelo contrário, a gente está ali pensando no bem-estar da criança, né? A gente estuda tanto e se cobra saber o máximo possível para passar esse conhecimento adiante e poder capacitar essas famílias para também se envolver nesse cuidado dos filhos, né? Então, o objetivo final nosso é a saúde e o bem-estar da criança, que vai vir um dia ser um adulto, né? E que, graças a Deus, e que, se Deus quiser, né? Melhor dizendo, se torne um adulto saudável, né? Saudável, feliz. Feliz, pleno. física e mentalmente, É, né? Brasileiro, exatamente. plenamente capacitado para só engrandecer o nosso Brasil, né? É isso que a gente quer, né? A E o grande pediatra? felicidade de um pediatra é encontrar seu paciente adulto e Exato. saber dele o que você está fazendo, qual é a sua profissão. É, E já como um aconteceu professor se comigo, alegra, né? já aconteceu Exatamente. comigo e com o Gerson de encontrar pacientes nossos alunos hoje na medicina. É muito bacana. É muito recompensador, a gente fica muito feliz, assim. Isso não tem salário que pague. Às vezes Não. a satisfação de você ver aquela criança pequenininha, que no futuro se tornou um adulto, já é pai, né? É muito gratificante. Né? Isso não tem O nada pediatra no que mundo. trata a criança Claro. de hoje é o adulto do futuro, né? Exato, E não exato. estuda só a criança, mas toda a relação familiar e tudo que envolve É. ela, né? Então... É isso aí. E já aproveito para estender o convite para ministrarem aulas pra gente na Liga. A gente precisa Perfeito. muito. Assim que voltar o semestre, eu entro em contato com vocês. A gente até tentou organizar uma atividade, Sim, mas... sim, não foi possível, né? Mas agora vamos Mas- dar continuidade. Fazemos Ok. gosto em participar. Muito obrigada. Obrigado aí, gente. Obrigada a vocês. Obrigada mais uma vez, a minha fiel escudeira, Obrigada, maravilhosa. prof. Sempre. E obrigada a todo Nossa. mundo. E O nosso público fiel. o nosso pessoal. Que eu Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada e nos vemos na próxima. Ansiosíssimos Até pela lá. próxima. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.